Em meio ao esplendor e à magnificência do vasto Império Persa, encontramos a fascinante história de Ester, uma jovem que se tornaria a rainha da Pérsia e uma heroína de fé inabalável. Mas para entendermos como ela chegou ao trono, precisamos voltar ao início e desvendar os acontecimentos que levaram o rei Assuero, Xerxes, a escolher Ester como sua rainha e a importância crucial de Mordecai, seu primo e mentor, nessa trajetória. No início do reinado de Assuero, a rainha Vasti ocupava o trono ao seu lado. Vasti era conhecida por sua beleza e posição elevada, mas sua história tomou um rumo drástico durante um grandioso banquete oferecido pelo rei. Em um momento de exibição de poder e riqueza, Assuero ordenou que Vasti viesse à sua presença para mostrar sua beleza aos seus convidados. Em um ato de dignidade e resistência, Vasti se recusou a obedecer à ordem do rei. Este ato de desobediência não só ofendeu Assuero, mas também desafiou a autoridade do monarca diante de sua corte. Indignado e aconselhado por seus ministros, Assuero decidiu depor Vasti para evitar que seu exemplo incitasse outras mulheres a desobedecerem seus maridos. Assim, o trono ao lado do rei ficou vago, e uma busca foi iniciada por uma nova rainha que poderia conquistar o coração de Assuero e restaurar a ordem em sua corte. Foi nesse contexto de incerteza e mudanças que Ester, cujo verdadeiro nome era Hadassa, entrou na história. Órfã e criada por seu primo Mordecai, ela era uma jovem judia de beleza excepcional e graça incomparável. Quando o decreto para a seleção de uma nova rainha foi emitido, Ester foi levada ao harém real junto com muitas outras jovens do reino. Apesar de ser uma entre muitas, Ester logo se destacou não apenas por sua beleza, mas por sua sabedoria e caráter sereno, que conquistaram os eunucos do palácio e eventualmente o próprio rei. Mordecai, porém, não era apenas um simples guardião de Ester. Ele desempenhou um papel vital e multifacetado na narrativa. Mordecai era um judeu piedoso e devoto que trabalhava nos portões do palácio. Ele era um homem de princípios firmes e profundo discernimento. Quando Ester foi levada ao harém, foi Mordecai quem a aconselhou a não revelar sua identidade judaica, compreendendo os perigos ocultos do antissemitismo naquela época. Além de seu papel como mentor, Mordecai também se destacou como um herói discreto. Em uma ocasião crucial, ele descobriu uma conspiração para assassinar o rei Assuero, e ao informar Ester, salvou a vida do monarca. Este ato de lealdade não foi imediatamente recompensado, mas viria a desempenhar um papel crucial mais tarde na história. Enquanto Ester assumia seu novo papel como rainha, uma trama sombria estava em curso no coração do império. Hamã, um oficial de alta posição e inimigo declarado de Mordecai, tramava a destruição de todos os judeus no reino. O ódio de Hamã por Mordecai, que se recusava a curvar-se diante dele, levou a persuadir o rei a emitir um decreto de genocídio contra os judeus. Quando a situação se tornou desesperadora, foi Mordecai quem enviou uma mensagem a Ester, implorando-lhe que intercedesse junto ao rei. Suas palavras foram diretas e desafiadoras. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste ao reino? Mordecai acreditava profundamente que a ascensão de Ester ao trono não era um mero acaso, mas um propósito divino. Ester, ao saber do plano nefasto, enfrentou um dilema angustiante. Revelar sua identidade e interceder por seu povo poderia significar sua morte, pois se aproximar do rei sem ser convocada era uma ofensa punível com a morte. Contudo, impulsionada pela coragem e pelo amor por seu povo, Ester jejuou e orou por 3 dias, e então, em um ato de suprema bravura, foi ao encontro do rei e disse: "Se perecer, pereci", ela pensou. Sabendo que seu sacrifício poderia ser a chave para salvar milhares de vidas. Assuero, tocado por sua determinação e talvez por uma intervenção divina, estendeu seu cetro dourado, concedendo-lhe permissão para falar. Com habilidade e sabedoria, Ester revelou a conspiração de Hamã e suplicou pela vida de seu povo. O rei, furioso ao descobrir a traição, ordenou a execução de Hamã de uma forma que ironicamente simbolizou sua própria armadilha. Hamã foi enforcado na mesma forca que ele havia preparado para Mordecai, encontrando um fim trágico e justo. A malícia de Hamã se voltou contra ele,
e seu destino sombrio serviu como um lembrete poderoso de que o mal não triunfa no final. Mordecai, então, foi recompensado por seu ato de salvar o rei e por sua lealdade inabalável. Ele foi elevado a uma posição de grande autoridade no reino, substituindo o próprio Hamã. Assim, a coragem e a sabedoria de Ester, juntamente com a integridade e a fé de Mordecai, não apenas salvaram seu povo, mas também mudaram o curso da história. A história de Ester e Mordecai é mais do que uma crônica antiga. É um poderoso testemunho da força do caráter e da fé. A transição do trono de Vasti para Ester não foi apenas uma mudança de rainhas, mas um evento que preparou o caminho para a salvação de um povo inteiro. Em tempos de adversidade e decisões difíceis, que possamos nos inspirar na coragem de Ester e na sabedoria de Mordecai, lembrando que, mesmo nos momentos mais sombrios, há esperança e redenção para aqueles que têm fé. A história de Ester é uma das narrativas mais ricas e profundas da Bíblia, repleta de ensinamentos que transcendem o tempo e oferecem lições valiosas para a vida moderna. Primeiramente, a história de Ester nos ensina sobre o poder da coragem e do sacrifício. Ester, uma jovem judia que se tornou rainha em um ambiente hostil, enfrentou um dilema quase insuperável. Ao descobrir o plano genocida de Amã contra seu povo, ela sabia que interceder diante do rei Assuero sem ser convocada poderia resultar em sua morte. No entanto, movida por um senso profundo de dever e amor por seu povo, Ester decidiu arriscar tudo. Seu famoso "se perecer", perecia um grito de bravura que ecoa através dos séculos, lembrando-nos que às vezes, devemos enfrentar nossos medos e tomar riscos significativos para defender o que é justo e verdadeiro. Além da coragem, a história de Ester é um poderoso testemunho da providência divina. Apesar de Deus não ser mencionado explicitamente no livro de Ester, sua presença e influência são palpáveis em cada reviravolta da história. A escolha de Ester como rainha, a descoberta de Mordecai sobre a conspiração contra o rei, e a maneira como Amã encontrou seu fim nas próprias forças que havia preparado para Mordecai, tudo sugere uma mão divina guiando os eventos. Isso nos ensina que, mesmo quando não percebemos, forças superiores podem estar trabalhando em nosso favor, alinhando os acontecimentos de maneiras que não compreendemos completamente no momento. Mordecai, por sua vez, nos mostra o valor da integridade e da fé inabalável. Ele não se curvou diante de Amã, mantendo-se fiel a seus princípios, mesmo quando isso colocou sua vida em perigo. Sua confiança em Ester e seu firme lembrete de que ela poderia ter sido colocada no trono para tal tempo como este nos lembra que cada um de nós tem um propósito único e que devemos estar prontos para cumprir nosso papel, especialmente nos momentos críticos. Outro ensinamento crucial dessa história é o poder da identidade e da comunidade. Ester, que inicialmente escondeu sua identidade judaica, precisou abraçar plenamente quem ela era para salvar seu povo. Isso nos ensina que a verdadeira força vem de reconhecer e celebrar nossas raízes e identidade. Ao mesmo tempo, a história sublinha a importância de apoiar e lutar por nossa comunidade. Ester e Mordecai atuaram em nome de seu povo, mostrando que nossa força muitas vezes está em nossa capacidade de nos unirmos em face da adversidade. A trajetória de Amã serve como uma advertência poderosa sobre os perigos da arrogância e do ódio. Sua tentativa de destruir os judeus foi motivada por orgulho ferido e preconceito, levando-o à sua ruína. A queda de Amã nos lembra que o mal e a injustiça não prevalecem, e que aqueles que buscam prejudicar os outros muitas vezes encontram seu próprio fim em suas armadilhas. Por fim, a história de Ester é uma celebração da resiliência e da esperança. Mesmo diante de uma ameaça de aniquilação, o povo judeu, com a liderança de Ester e Mordecai, encontrou a maneira de reverter seu destino. Eles nos mostram que, mesmo nas circunstâncias mais desesperadoras, a fé, a coragem e a ação concertada podem trazer redenção e vitória. Em resumo, a história de Ester nos oferece lições profundas sobre coragem, fé, providência, identidade e comunidade. Ela nos desafia a ser corajosos, a confiar em um propósito maior, a permanecer íntegros e a lutar pelo que é certo. Que possamos, ao refletir sobre a jornada de Ester e Mordecai, encontrar inspiração para enfrentar nossos próprios desafios com sabedoria e esperança.